que farias se, ao fazer uma doação para a caridade, te deparasses cara a cara com a pessoa que mais sentiu falta em sua vida? Alexandre Mendoza tinha tudo o que o dinheiro pode comprar: mansões, carros de luxo, contas bancárias sem fim. Mas havia algo que nem todos os seus milhões podiam preencher: o vazio que carregava no coração desde criança, quando lhe disseram que seus pais haviam morrido em um trágico acidente. Isso que ele não sabia é que naquela manhã, ao decidir visitar um asilo esquecido na Vila São Felipe para fazer uma simples doação, sua vida mudaria para sempre. Porque às vezes o destino tem uma forma cruel de te devolver o que você acreditava perdido para sempre. Uma senhora em cadeira de rodas, com o olhar perdido e os cabelos brancos despenteados, sussurraria seu nome de uma maneira que lhe gelaria o sangue. E naquele momento, Alexandre descobriria que toda a sua vida havia sido construída sobre a maior mentira que poderia imaginar. Essa é a história de um homem que tinha tudo, mas não tinha nada. Um homem que pensou que era órfão, mas que estava prestes a descobrir que sua mãe havia estado viva todos esses anos, presa no inferno de um asilo imundo, enquanto a pessoa em quem mais confiava construía um império sobre sua dor. Prepare-se para uma história que vai te deixar sem dormir, porque quando a verdade vem à tona, não há poder no mundo que possa deter um filho buscando justiça para sua mãe. A chuva batia no para-brisa da Mercedes preta, enquanto Alexandre Mendoza dirigia pelas ruas de paralelepípedos da Vila São Felipe. Aos seus 42 anos, era dono da rede hoteleira mais bem-sucedida do Brasil, mas naquela manhã nublada, havia decidido fazer algo diferente. Sua secretária havia encontrado um asilo que precisava de doações urgentes, e ele queria se afastar das reuniões executivas e dos coquetéis elegantes. O asilo São Vicente parecia saído de um pesadelo. As paredes estavam descascadas, o cheiro de mofo impregnava tudo, e os idosos permaneciam sentados em cadeiras quebradas, alguns assistindo à televisão sem entender realmente o que passava na tela. A diretora, uma mulher baixinha com o cabelo tingido de um vermelho vibrante, correu para recebê-lo como se fosse uma celebridade. Senhor Mendoza, que honra tê-lo aqui. Só precisamos da foto para as redes sociais e... Mas Alexandre já não a escutava. Seus olhos haviam se fixado em uma senhora sentada perto da janela suja. Ela estava em cadeira de rodas, com os cabelos brancos despenteados e o olhar perdido. Mas havia algo em seu rosto que o paralisou. Era como se uma mão invisível apertasse seu peito. Ele se aproximou lentamente, sem entender por que suas mãos tremiam. A senhora levantou a vista lentamente, como se sentisse que alguém a observava. Seus olhos, apesar do cansaço, tinham uma clareza que o desconcertou. Quando esteve em frente a ela, a mulher levantou uma mão trêmula e tocou sua bochecha com uma suavidade que o arrepiou. «Alex», murmurou com a voz embargada. «És você, meu filho?» Alexandre ficou petrificado. Ninguém no asilo conhecia seu nome. Ninguém fora do seu círculo íntimo o chamava de Alex. A diretora se aproximou rapidamente com expressão nervosa. «Não dê ouvidos a ela, senhor. Essa é Carmen. Está aqui há muitos anos. Ela está um pouco confusa. Não tem família registrada. Às vezes fala coisas sem sentido.» Mas Alexandre não conseguia desviar o olhar de Carmen. Algo dentro dele gritava que aquela mulher não era uma desconhecida. A forma como ela inclinava a cabeça, a maneira como o olhava, era insuportavelmente familiar. Saí do asilo sem tirar fotos, sem entregar o cheque simbólico que levara. Só deixei uma quantia considerável em dinheiro e pedi permissão para voltar quando quisesse. Em seu carro, com as mãos suando no volante, Alexandre não conseguia tirar da mente aqueles olhos cansados, mas cheios de reconhecimento. Havia algo ali, algo que sua mente não lograva processar, mas que seu coração já havia começado a entender.
Alexandre não conseguiu dormir naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Carmen, escutava sua voz embargada pronunciando seu nome. Levantou-se várias vezes, caminhou descalço pelo seu apartamento, tomou umas doses de cachaça, mas nada acalmava essa sensação de que algo fundamental em sua vida estava prestes a mudar. Ao amanhecer, foi direto para a casa onde tinha crescido. Era uma casarão colonial em Vila Romana que conservava por puro sentimentalismo, embora fizesse anos que não a habitava. Tinha que encontrar algo, qualquer coisa que lhe desse respostas sobre essa conexão inexplicável com Carmen. Subiu ao sótão, onde guardava caixas velhas com lembranças da infância. Entre álbuns de fotos e desenhos da época em que era criança, encontrou uma caixa de sapatos que nunca havia aberto completamente. Suas mãos tremeram quando viu o que havia dentro. Era uma fotografia amarelada onde aparecia ele, com apenas 2 anos, nos braços de uma mulher jovem, com um sorriso doce e cabelos longos como uma cachoeira. Não era sua tia Dolores. A mulher tinha exatamente os mesmos olhos de Carmen. Virou a foto com mãos trêmulas. Atrás, escrito com letra apressada, dizia: Carmen e Alex, minha vida inteira. Campinas, 1983. Deixou-se cair em uma cadeira velha, com a fotografia apertada entre os dedos. Sua mente era um turbilhão de confusão e terror. Durante 40 anos, sua tia Dolores lhe havia contado a mesma história. Seus pais haviam morrido em um acidente de carro quando ele era muito pequeno. Ela o havia criado como um filho. Mas essa foto dizia outra coisa. Dizia que sua mãe havia estado viva pelo menos o tempo suficiente para abraçá-lo, para amá-lo, para ser fotografada com ele. Lembrou-se também de coisas estranhas da sua infância. Documentos que Dolores guardava a 7 chaves, visitas de homens sérios que falavam em voz baixa quando achavam que ele não os ouvia, a palavra herança mencionada em conversas que eram interrompidas abruptamente quando ele aparecia. Agarrou seu celular com mãos trêmulas e ligou para Sérgio Vasques, um detetive particular que havia trabalhado para ele em assuntos da empresa. Não era barato, mas Sérgio era daqueles que não largavam um caso até encontrar a última verdade. Sérgio, preciso que investigue algo. Urgente. Diga-me, chefe. Preciso que averigue tudo sobre uma mulher chamada Carmen que está no Asilo São Vicente. E também preciso que reveja os registros do acidente onde supostamente morreram meus pais. Supostamente? Alexandre olhou para a fotografia novamente. Se minha mãe está viva, o que mais a tia Dolores me mentiu? Alexandre não foi direto confrontar Dolores. Algo em seu instinto lhe dizia que precisava de mais provas antes de acusá-la diretamente. Se ela havia mentido durante 40 anos, não ia confessar facilmente. Primeiro, voltou para a casa de sua infância e foi direto ao escritório de Dolores. Era um quarto pequeno que ela sempre mantinha trancado quando ele era criança. Agora, com as chaves em seu poder, não precisava de permissão de ninguém. Revirou gavetas, papéis velhos, contratos. Tudo parecia normal, até que lembrou de algo. De criança, vira Dolores guardar documentos importantes em um compartimento secreto da estante. Passou as mãos pelo móvel até encontrar um pequeno botão escondido. Ao pressioná-lo, abriu-se um painel falso que deixava ver um cofre embutido. Testou várias combinações até acertar com a data do suposto acidente de seus pais. Dentro, encontrou maços de dinheiro, joias e vários envelopes pardo. Um estava marcado como pessoal e continha documentos que o deixaram gelado. Uma cópia da certidão de óbito de sua mãe, datada de 1 ano antes do acidente, e uma procuração onde Dolores aparecia como única tutora, alegando que não havia mais herdeiros vivos. Naquela mesma tarde, apareceu na casa de Dolores sem avisar. Ela vivia numa mansão elegante nas Ascolinas, cercada por jardins impecáveis que contrastavam com a podridão de seus segredos. Quando abriu a porta, Dolores manteve o sorriso maternal de sempre. "Alex, que surpresa! Que faz aqui tão tarde?"
perguntou ela. Alexandre levantou o envelope com os documentos falsos. Precisamos conversar, tia. O sorriso de Dolores tremeu por um segundo, mas foi o suficiente para ele notar. Ela o deixou entrar e se sentaram na sala elegante, frente a frente, como lutadores de jiu-jitsu antes da luta. Alexandre colocou a certidão de óbito falsa sobre a mesa de cristal. — Que é isso, Dolores? Perguntou ele. Ela desviou o olhar por um instante, depois o olhou com aquele sorriso que usara a vida toda para manipulá-lo. — Não sei do que está falando, meu amor. Não finja. Minha mãe está viva. Eu a vi. Carmen está num asilo imundo enquanto você vivia como rainha com o dinheiro dela. Pela primeira vez, a máscara de Dolores rachou. Sua expressão endureceu. Ficou fria como gelo. Você tem razão, disse ela com voz seca. Não tinha direito. Mas fiz isso porque essa mulher te teria arrastado para a loucura dela. Você a enterrou viva por dinheiro? Perguntou Alexandre, chocado. Dolores se levantou, com os olhos brilhando de raiva. Fiz o que tinha que fazer para te salvar. Fui eu quem te criou, quem te deu tudo. Alexandre também se levantou, tremendo de fúria. O que você me deu não justifica o que você me tirou. Dolores sorriu com veneno. E o que você vai fazer? Destruir a única família que te resta? Eu não estou só, ela é minha verdadeira família. No dia seguinte, Sérgio ligou para Alexandre com a voz tensa de quem havia encontrado algo grande. Precisamos nos encontrar. Agora. Eles se encontraram numa cafeteria discreta da Vila Leopoldina. Sérgio chegou com um envelope pardo e cara de quem passara a noite sem dormir. Sentou-se frente a Alexandre e tirou um monte de papéis xerox. Estive revendo arquivos antigos na Cruz Vermelha, em hospitais particulares. O acidente onde supostamente seus pais morreram realmente aconteceu. Há relatórios oficiais, notas de jornal. Tudo isso é real. Alexandre folheou os documentos rapidamente, reconhecendo os nomes de seus pais nos laudos médicos. Mas algo não bate, continuou Sérgio. No laudo médico diz que sua mãe sobreviveu ao acidente, embora com ferimentos graves e confusão mental. Confusão mental? Questionou Alexandre. Sim. Ao que parece, depois do acidente, Carmen foi levada a um hospital em Teresópolis. Esteve lá algumas semanas antes de desaparecer do sistema. Alexandre sentiu as mãos tremerem. E ninguém a procurou? Perguntou ele, aflito. Oficialmente não. Nos registros aparece que uma mulher foi buscá-la, dizendo ser sua irmã. Levou-a do hospital e a internou no asilo onde você a encontrou. Sérgio procurou entre os papéis e tirou um formulário amarelado. Aqui está o nome da pessoa que buscou a paciente. Dolores Mendoza. Mas há um detalhe que você não vai gostar. Qual? Perguntou Alexandre, apreensivo. Dolores não era irmã de Carmen. Segundo os registros familiares que consegui, Dolores era irmã do seu pai adotivo, não de sua mãe biológica. Alexandre fechou os olhos, sentindo o mundo desabar sobre ele. Então, quem falsificou sua morte? Perguntou ele desesperado. Essa é a pergunta de $1 milhão. Mas encontrei mais algo. Sérgio tirou cópias de extratos bancários. Pouco depois do acidente, foram feitas transferências enormes das contas de seus pais para contas no exterior. Tudo respaldado legalmente sob o pretexto de que não havia herdeiros vivos. Dolores? Perguntou Alexandre acusatório. Tudo aponta para ela, mas precisamos de mais provas. E precisamos descobrir aonde tudo isso realmente aconteceu. Alexandre lembrou de algo que Carmen havia murmurado em um de seus momentos de lucidez. Carmen mencionou um lugar, Fazenda Esperança. Isso te diz algo? Sérgio ligou seu laptop e pesquisou rapidamente. Aqui está. Uma propriedade abandonada nos arredores de Campinas, registrada em nome da família Mendoza décadas atrás. Alexandre se inclinou para a frente. Precisamos ir aonde tudo começou. A Fazenda Esperança. A estrada para a Fazenda Esperança
Era um labirinto de terra e buracos que sacudiam a caminhonete 4x4 que Sérgio tinha conseguido. Depois de 4 horas de viagem sob o sol escaldante de Campinas, finalmente avistaram a estrutura abandonada no meio do nada. A fazenda parecia um fantasma de pedra cinzenta coberta de cipós e mato. Um portão de madeira apodrecida pendia de uma única dobradiça, como se o tempo tivesse decidido deixá-la morrer lentamente. Alexandre desceu primeiro, sentindo que o ar cheirava a terra seca e segredos enterrados. Empurraram o portão, que rangeu tão alto que até os pássaros saíram voando das árvores próximas. Atravessaram um pátio tomado pelo mato até chegar à porta principal. Alexandre empurrou com força, e a madeira cedeu, soltando uma nuvem de pó que os fez tossir. Dentro, a casa estava cheia de móveis cobertos com lençóis sujos, quadros tortos e vidros quebrados. Percorreram os cômodos até que Sérgio encontrou algo estranho na biblioteca. Uma escotilha no chão, meio escondida sob um tapete velho. "Olha isso!" disse Sérgio, puxando a borda da escotilha. A madeira rangeu, mas cedeu, revelando escadas que desciam para um porão escuro. Acenderam as lanternas e desceram devagar. O ar estava gelado e cheirava a mofo. O porão estava cheio de caixas empoeiradas e móveis quebrados. Mas em um canto, quase escondida, havia uma porta pequena. Alexandre a abriu e a lanterna iluminou algo que o deixou sem palavras. "Esse é o Fusca dos meus pais, mas supostamente foi destruído", murmurou Alexandre, olhando para o chassi enferrujado do Fusca azul que reconheceu imediatamente. "Alguém o escondeu aqui deliberadamente", disse Sérgio, examinando os restos do veículo. No banco do passageiro, Alexandre encontrou um pingente de prata, um pequeno coração gravado com as iniciais C e J, sua mãe e seu pai. Mas o que realmente o despedaçou foi encontrar entre as caixas um laudo médico de Carmen, datado de dias depois do acidente. "Sérgio, tens que ler isso", disse com a voz trêmula. O laudo era claro. Paciente transferida a pedido de familiar. Sem diagnóstico de incapacidade permanente, apenas perda de memória parcial. Recomenda-se tratamento psicológico, não institucionalização. Carmen só tinha perda parcial de memória, não demência, exclamou Alexandre. Dolores sabia que ela podia se recuperar e mesmo assim a trancou. Sérgio guardou todos os documentos em sua mochila. "Com isso, podemos afundar a Dolores, mas precisamos de mais algo." "Quê? Se houver uma testemunha do que aconteceu aqui, podemos destruí-la completamente." Na cidade mais próxima da fazenda, uma vila poeirenta chamada São Miguel dos Remédios, encontraram uma pequena mercearia que parecia ser o coração da comunidade. Uma senhora idosa com um xale azul os olhou com desconfiança quando entraram. "Boas tardes, dona. Viemos perguntar sobre a Fazenda Esperança. Conhece alguém que tenha trabalhado lá muitos anos atrás?" perguntou Sérgio com respeito. A mulher os estudou por alguns segundos, como se estivesse avaliando se podia confiar neles. "Para que querem saber?" Alexandre se aproximou, tirando os óculos de sol. "Senhora, minha mãe viveu algo terrível nessa fazenda. Precisamos encontrar testemunhas que nos ajudem a fazer justiça." A mulher ajustou o xale e saiu de trás do balcão. "Meu esposo Estevão foi capataz lá por muitos anos. Está doente, mas se quiserem vê-lo..." Ela os levou a uma casa humilde no fim da rua. Em uma cama perto da janela, coberto com uma manta de lã, estava seu Estevão, um homem com o rosto marcado pelo sol e pelos anos. "Seu Estevão", disse Alexandre se aproximando lentamente. "Meu nome é Alexandre Mendoza. Venho te perguntar sobre o que aconteceu na Fazenda Esperança há 40 anos. O velho abriu os olhos com dificuldade e me olhou fixamente. "Mendoza, esse sobrenome pesa, rapaz. Você lembra de uma mulher chamada Carmen?" Seu Estevão soltou um suspiro longo e doloroso. "Claro que lembro. Era uma mulher boa, sempre sorrindo. Vi quando chegou essa mulher, Dolores, nervosa.
com um Fusca meio destruído. Alexandre se inclinou para a frente, com o coração batendo forte. O que aconteceu naquele dia? Vi tudo, rapaz. Sua mãe estava viva, confusa, mas viva. Ela te pedia, perguntava pelo seu filho. Onde está Alex? Onde está meu filho? Dizia uma e outra vez. Alexandre sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Minha mãe me procurava. Sim, garoto. Dolores me ameaçou para eu ficar calado. Disse que se eu falasse, ia me meter em problemas muito grandes. Depois ela levou sua mãe sem avisar ninguém, sem documentos, como se fosse um bicho. Sérgio se adiantou. Seu Estevão, o senhor estaria disposto a testemunhar sobre o que viu? O velho sorriu com tristeza. Rapaz, não sei quanto tempo me resta, mas se eu puder ajudar a fazer justiça, eu farei. Não por vocês, por ela, por Carmen. Alexandre apertou sua mão com gratidão. Agora temos tudo para destruí-la. Mas Dolores não vai desistir fácil. Com todas as provas reunidas, Alexandre contratou o melhor advogado criminalista do Brasil, Joaquim Ferreira, um homem de 50 anos conhecido por resolver casos impossíveis. Em seu escritório em Ipanema, revisaram meticulosamente cada documento, cada depoimento, cada peça do quebra-cabeça que incriminava Dolores. Temos fraude, falsificação de documentos, administração fraudulenta e sequestro, disse Joaquim, organizando os papéis. Sua tia pode ir para a cadeia por décadas. A queixa foi apresentada numa terça-feira chuvosa. A mídia soube rápido. Não é todo dia que um milionário famoso leva a própria tia aos tribunais. Quando chegou o dia da audiência, o juizado 17º estava lotado de jornalistas e curiosos. Dolores chegou impecável, como sempre. Vestido de grife, cabelo perfeito, acompanhada de Estevão Ordonez, o advogado mais caro e sem escrúpulos do Brasil. Sorria como se fosse a uma festa. O promotor expôs o caso claramente. Dolores havia falsificado documentos, movido ilegalmente propriedades e mantido Carmen sequestrada por 40 anos. Apresentaram o testamento original, os laudos médicos que provavam que Carmen não estava incapacitada e o depoimento devastador de seu Estevão, quando o velho capataz relatou como Carmen pedia pelo filho enquanto Dolores a levava à força, a sala ficou em silêncio absoluto. Alexandre teve que enxugar as lágrimas discretamente. Mas quando chegou a vez da defesa, Estevão Ordonez tentou desacreditar todas as testemunhas sem sucesso. O juiz não permitiu que ele entrasse com informações irrelevantes no processo. Era evidente que Dolores estava perdendo. Foi então que ela decidiu lançar seu último e mais venenoso ataque. Ela se levantou durante um intervalo e se aproximou de Alexandre com um sorriso diabólico. "Quer saber a verdade completa?" sussurrou em seu ouvido. "Você não é filho de Joaquim Mendoza." Alexandre a olhou com incredulidade. "Mentirosa. Seu verdadeiro pai é Guilherme Braga, o dono da televisão Record. Pergunte para sua santa mãe, porque ela teve que esconder que estava grávida de um homem casado." Alexandre sentiu o chão se abrir sob seus pés. Guilherme Braga era um dos empresários mais poderosos do Brasil, dono de meios de comunicação, com conexões políticas que chegavam até o Palácio do Planalto. Dolores viu sua expressão de choque e sorriu cruelmente. "Certo que quer continuar mexendo no passado, porque se Guilherme descobrir que você tem o sangue dele, ele pode te destruir." Alexandre tremia de raiva e confusão, mas conseguiu articular uma resposta. "Embora não seja meu sangue, Carmen continua sendo minha mãe." Naquela noite, Alexandre não conseguiu dormir. A revelação de Dolores o atingiu como um soco no estômago. Se trancou no seu escritório com uma garrafa de cachaça e ligou para Joaquim. "É verdade?" perguntou sem rodeios. Joaquim suspirou do outro lado da linha. "Investiguei depois do que a Dolores disse. Sim, é verdade. Guilherme Braga e sua mãe tiveram um caso antes dela conhecer Joaquim Mendoza. Por que ninguém me disse isso?
porque Guilherme Braga abandonou sua mãe quando soube que ela estava grávida. Era um homem casado, com ambições políticas. Não podia se dar ao luxo de um escândalo. Alexandre apertou o copo de cachaça até sentir dor nos dedos. E Joaquim Mendoza te recebeu como se fosse seu. Te criou, te amou, te deu o seu sobrenome sem perguntas. Ele sim foi seu verdadeiro pai, Alexandre. As palavras de Joaquim o atingiram como facadas. Durante 40 anos, ele tinha chorado a morte de um homem que o amara incondicionalmente, enquanto seu pai biológico vivia num casarão em Ipanema sem sequer saber que tinha um filho. Dolores sabia de tudo isso? Claro, era a carta na manga dela. Sabia que podia te chantagear com essa informação. Alexandre serviu mais uma dose de cachaça e olhou pela janela para as luzes da cidade. Você acha que Guilherme sabe que eu existo? Não acredito. Mas se ele descobrir, pode complicar as coisas. É um homem poderoso, com muita influência. Alexandre fechou os olhos, pensando em Carmen sentada naquela cadeira de rodas, perdida em seu mundo de lembranças fragmentadas. Tanto faz quem seja meu pai biológico. O único que importa é tirar a Carmen daquele inferno. Você tem certeza? Mais certo do que nunca. Vou ganhar esse processo, por Carmen, por meu pai Joaquim, pela verdade. No dia seguinte, quando voltaram ao tribunal, Alexandre tinha uma determinação de aço nos olhos. Dolores tentou usar a revelação para desestabilizá-lo, mas ele já havia tomado sua decisão. O amor verdadeiro não estava no sangue, mas nos atos, e Carmen havia sido a mãe que lhe roubaram, enquanto Joaquim fora o pai que escolheu amá-lo. Agora era a sua vez de escolher, lutar pela justiça ou fugir das verdades incômodas. No dia do veredicto, o juizado de pequenas causas estava lotado. Alexandre chegou cedo, acompanhado de uma surpresa que havia preparado a semana toda. Carmen estava lá, em sua cadeira de rodas, assistida por uma enfermeira especializada. Ela estava com um vestido azul claro e o cabelo penteado com dignidade. Seus olhos, embora ainda perdidos às vezes, pareciam mais atentos do que nunca. Dolores entrou como sempre, com a cabeça erguida, mas pela primeira vez Alexandre percebeu rachaduras em sua armadura. O sorriso era forçado, as mãos tremiam levemente. O juiz, um homem sério de sobrenome Ram, sentou-se e revisou seus papéis durante o que pareceu uma eternidade. Finalmente, ele tossiu e falou com voz firme. Este tribunal revisou exaustivamente as provas apresentadas. Os documentos falsificados, os depoimentos das testemunhas e as evidências médicas são contundentes. Alexandre sentia o coração batendo forte no peito. Este tribunal declara a senhora Dolores Mendoza culpada pelos crimes de fraude, falsificação de documentos, administração fraudulenta e privação ilegal da liberdade. O martelo do juiz bateu na mesa como um trovão. Ordena-se a restituição imediata de todos os bens aos seus legítimos proprietários, Carmen Reis e Alexandre Mendoza. Além disso, decreta-se prisão preventiva para a senhora Dolores Mendoza, enquanto se determina a sentença definitiva. Dolores se levantou com o rosto desfigurado pela primeira vez em décadas. Isso não acabou, gritou enquanto os oficiais se aproximavam. Já acabou, tia. Para sempre, respondeu Alexandre com uma calma que o surpreendeu a si mesmo. Enquanto levavam Dolores algemada, algo extraordinário aconteceu. Carmen, que havia permanecido em silêncio durante toda a audiência, de repente fixou seu olhar em Alexandre com uma lucidez que não demonstrava havia anos. Alex, murmurou, mas dessa vez sua voz soava diferente, mais presente. Alexandre se aproximou rapidamente e se ajoelhou ao lado de sua cadeira. Aqui estou, mãe. Carmen levantou sua mão trêmula e tocou seu rosto, exatamente como o havia feito no asilo, mas agora havia um reconhecimento real em seus olhos. Meu filho, te esperei tanto tempo.
As lágrimas escorreram pelas bochechas de Alexandre enquanto ele a abraçava com cuidado, sentindo que 40 anos de vazio finalmente começavam a se preencher. Os jornalistas tiravam fotos, os advogados guardavam papéis, as pessoas saíam do juizado, mas para Alexandre só existia aquele momento, o reencontro verdadeiro com sua mãe. Agora podemos começar nossa verdadeira vida juntos, mãe. 6 meses depois, em uma casa colonial, reformada em Copacabana, Alexandre empurrava a cadeira de rodas de Carmen por um jardim repleto de buganvílias roxas e ipês. Ela havia sido retirada do asilo imediatamente após o julgamento e agora recebia o melhor tratamento médico disponível. Os médicos do Hospital Albert Einstein haviam sido claros. Carmen nunca recuperaria completamente sua memória, mas com terapia constante, medicamentos adequados e, acima de tudo, amor, ela havia demonstrado melhoras surpreendentes. Já não era a mulher perdida do asilo. Seus olhos tinham vida, ela sorria com frequência e havia dias inteiros em que parecia completamente presente. Naquela tarde de domingo, enquanto os sinos da igreja próxima badalavam, Carmen observava Alexandre preparar a mesa sob a pérgola para o almoço. "Filho", disse Carmen com voz clara. Alexandre se aproximou imediatamente. Cada vez que sua mãe o chamava com lucidez, era como receber um presente. "Sim, mãe." "És feliz?" A pergunta tão simples e direta o pegou de surpresa. Ele se ajoelhou diante dela e tomou suas mãos. "Muito feliz, mãe." Pela primeira vez em 40 anos. Carmen sorriu, esse sorriso que ele havia aprendido a reconhecer como genuíno. "Meu filho, nunca te esqueci. Nenhum único dia." Eles se abraçaram sob a sombra do ipê, enquanto o aroma da feijoada que a cozinheira preparava enchia o ar. Era um abraço que curava 4 décadas de ausência, de mentiras, de dor. Alexandre havia descoberto que a verdadeira riqueza não estava nos hotéis, nem nas contas bancárias que havia recuperado. Estava naqueles momentos simples: tomar café juntos, assistir a filmes brasileiros de Pedro Bento, ouvir Carmen cantarolar canções de José Alfredo Gomes que sua memória guardava intactas. Dolores havia sido sentenciada a 15 anos de prisão. Seus bens foram confiscados para reparar o dano causado. Alexandre nunca a visitou, nem o faria. Aquele capítulo estava fechado para sempre. Quanto a Guilherme Braga, ele decidiu não procurá-lo nunca. Joaquim Mendoza havia sido seu verdadeiro pai, o homem que o criou com amor, independente de sua origem. Isso era o único que ele precisava saber. Enquanto o sol se punha sobre Copacabana, pintando o céu de laranja e rosa, Alexandre sentou-se ao lado de Carmen. "Sabe o que, mãe?" "Que, filho?" "Acho que o pai Joaquim estaria orgulhoso de nós." Carmen apertou sua mão com mais força do que havia demonstrado em meses. "Ele está nos cuidando de cima." Alexandre sorriu, sabendo que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo, ao lado da mulher que nunca deixou de amá-lo, construindo novas lembranças sobre os alicerces do amor incondicional.